Olá, meus queridos, tudo bom? Muito prazer falar com você nesta quarta-feira, hein? Hoje nós vamos terminar o capítulo 3. Vamos terminar falando da última igreja, tá? A última carta escrita à igreja de Laodiceia. Já passamos por 6, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e agora, por último, Laodiceia. Tá bom? Tem alguns barulhos de carro aqui. Espero que não atrapalhe você, tá bom? Eu não faço edição, não faço tudo isso. O meu objetivo não é uma filmagem profissional, eu não sou profissional. O meu objetivo é gravar o estudo e deixar o estudo para você e fazer assim de uma maneira também muito natural, tá? Não gosto de edição. Quando eu começo a gravar, vou do começo até o fim. Então não fico parando, não. É vida natural, a vida é isso. A vida tem barulho. Outro dia eu estava gravando, aí as crianças passaram gritando. Outras horas é um cachorro que late. Não tem problema, a vida é isso, vida natural. Eu sempre aprendi que quando a gente estuda a palavra de Deus, ou vive a própria vida, a gente tem que entender que é isso, natural, né? Se nós estivéssemos lá no templo, né? Isso acontece constantemente. Eu estou pregando, de vez em quando passa uma moto, barulho. Não tem problema, a gente vai seguir em frente, não é? Sem problema nenhum. Então, vamos orar agora e vamos pedir que Deus nos guie, nos oriente, tá bom? Para a gente poder fechar aqui o capítulo 3 de Apocalipse, tá bom? Senhor, muito obrigado pela semana, uma semana de trabalho, uma semana de luta. Eu te agradeço porque estamos aqui lutando pela fé que está centralizada na pessoa de Jesus. Lutamos com nossas coisas, ó Deus, do dia a dia, da nossa vida, com as interferências que temos. Muitos lidam com a saúde, com o trabalho, com o cansaço físico, com o mental, mas estamos aqui, Senhor, animados para viver contigo, para proclamar o teu evangelho, ensinar tua palavra, trazer luz às pessoas que não têm luz através do ensino bíblico, ó Deus. Muito obrigado pelo teu amor conosco, ó Deus. Eu te agradeço e eu te oro em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao verso 22, tá bom? E aqui nós temos a mensagem a Laodiceia, tá bom? Diz assim, essa aqui por ser a última, ela é bem forte, olha só. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha como que Jesus se identifica. Sensacional. Conheço as tuas obras. Jesus é conhecedor de tudo aquilo que acontece com as igrejas que eu digo, com as igrejas ao longo da história toda, tá? Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meu Deus. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires,
a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu falei para vocês que cada igreja representa um dos períodos da igreja, né? Inclusive, na semana que vem, eu vou fazer uma recapitulação ainda aqui, dando mais alguns detalhes para vocês sobre as 7 igrejas, tá bom? Mas vocês perceberam que cada igreja representa um período da história da igreja, desde lá do primeiro século. Você lembra que eu falei? Éfeso representa a igreja do primeiro século, Esmirna mais ou menos do ano 100 ao ano 315, que foi um período de muita perseguição. Depois do ano 315 ao ano 500, a igreja de Pérgamo, quando a igreja do dia para a noite passou a ser cristã. Aqui tem a ver com quando Constantino decretou, né, que todo o seu reino deveria ser cristão. Inclusive a gente nem sabe se Constantino se converteu realmente, provavelmente não. Então foi esse período de 315 ao ano 500. Depois vem a igreja de Tiatira, do ano 500 ao ano de 1500, foi o período chamado período das trevas, tá? Foi um período em que a igreja respondia às questões do mundo, e foi um período que era proibido contestar a igreja. Então foi um período assim em que a ciência parou por 1000 anos, parou a ciência, não podia se estudar nada, tudo era respondido pela igreja. E aí por isso que é chamado de sacrifícios contínuos, né? O sentido da palavra Tiatira. Depois, quando entra em Sardes, aí começa uma espécie de um renascimento. Aqui a gente começa a ver a reforma protestante, tá bom? Do ano 1500 ao ano de 1800, até chegar na igreja de Filadélfia, que seria a igreja dos nossos dias, da reforma para cá, tá ok? Porque da reforma para cá a igreja renasceu, a igreja verdadeira em Cristo, ela protestou contra os abusos da igreja chamada cristã, porque ela era realmente cristã, mas ela acabou se desviando. E a igreja, então, agora a igreja de Filadélfia seria a igreja deste século presente, que é uma igreja, vocês vão ver várias características aqui. Alguns acreditam que a igreja de a igreja de Filadélfia e Laodiceia, em termos de período, elas se cruzam um pouquinho. Porém, Laodiceia representa essa igreja que apostatou da fé, tá bom? Então, importante, nós tivemos um período dentro da igreja de Filadélfia de um avivamento muito grande, e aqui você começa a pensar nos avivamentos wesleyano, né? A gente pensa em muitos homens que realmente assim trouxeram um avivamento muito forte, caracterizando então o período de Filadélfia. Mas eu diria que hoje, por causa da apostasia, né, nós estamos talvez aí já desfrutando da igreja de Laodiceia. Então vamos falar mais sobre ela. Você sabe o que significa a palavra Laodiceia? A palavra Laodiceia literalmente significa o povo fala. Essa expressão povo fala refere-se ao sentido hoje da palavra democracia.
Eu não estou aqui condenando a democracia, tá? Estou falando do sentido das palavras. É o povo que fala. Em outras palavras, não é Deus falando, é o povo que fala, tá? Então a característica de Laodiceia agora parece que não é mais Deus falando. Quem está falando agora é o povo, tá bom? Muito triste a mensagem para esta igreja. Como eu falei, esta igreja representa a igreja que apostatou da fé, representa aquela igreja que não é nem quente nem fria, ela é morna, tá bom? E aí então o texto diz, olha, eu estou a ponto de vomitar você. Não sei se vocês sabem, mas uma pessoa quando quer provocar o vômito, ela toma água morna, né? Isso para provocar o vômito. Por isso que aqui a mensagem para ela é, vocês não são nem quentes e nem frios. Era até bom se fosse quente ou se fosse frio, mas ser morna significa uma igreja que tem um pé, querendo pelo menos ter um pé com Deus e um pé no mundo, um pé com o próprio pecado, tá ok? Eu vou explicar ainda, mas tem alguns detalhes. Por exemplo, aqui quando ele diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. É interessante, naquela época, a cidade de Laodiceia, ela era uma cidade muito rica, muito rica. E conta a história que ela teve um terremoto e a cidade quase foi totalmente destruída. E muitas outras cidades se prontificaram em ajudar Laodiceia. E eles falaram o seguinte, não queremos nada. Nós somos ricos e nós vamos reconstruir a nossa cidade. Então é interessante que aquilo que foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo, você vê que de alguma forma faz uma ligação com este período que eles se achavam ricos. Mas o texto diz, vocês estão dizendo que vocês são ricos, mas na realidade vocês são pobres, né? Vocês são miseráveis, né? E vocês não valem nada, miserável, pobre, cego e nu. Pensam que são ricos, mas são, infelizmente, cegos. A palavra aqui a essa igreja, não sei se vocês entendem, mas ainda é um apelo ao arrependimento. Por isso que nos nossos dias a gente encontra igrejas ainda pregando a palavra de Deus. Ainda existe um grito dentro do cristianismo, existe um grito dizendo, gente, se arrependam. Gente, andem com Deus. Para com essa vida religiosa. Para com essa vida que não faz sentido. Existe um grito ainda por isso, gente. E talvez as igrejas que amam a Deus e que ainda pregam o Evangelho estão fazendo exatamente isso. Não quero me considerar aqui o rei da cocada preta, mas eu estou gritando, gente, sem brincadeira. Eu grito, falo, Senhor, e pessoas, parem com isso, para desse controle, desse domínio, para com esta vida religiosa sem sentido. Infelizmente, hoje os cristãos estão sendo cristãos, pelo menos querem ser cristão dentro da igreja, não querem ser cristão fora. Para com isso. Para com essa hipocrisia. Eu grito por isso, gente. Eu gostaria muito de ver uma igreja comprometida com Deus. Por isso que eu clamo isso para nossa igreja, nossa pequena igreja Maranata, para que ela ame a Deus acima de qualquer coisa. Tá bom? Bom, deixa eu separei aqui algum comentário também. Deixa eu repartir com vocês aquilo que eu separei, tá bom? Vamos lá então. Bem no comecinho, verso 14. Jesus se identifica como o Amém. Gente, aqui é a única ocorrência da palavra Amém como nome próprio. Interessante. É a única, tá? Ele também diz testemunha fiel e verdadeira. Veja bem,
apesar daquela apostasia da igreja de Laodiceia, Jesus diz: sua mensagem é verdadeira, tá? Então ele não retém a verdade, nem poupa palavras de advertência a essa igreja, tá bom? Dos versos 15 até o verso 17, então nós temos a repreensão para esta igreja. Então diz: vocês não são nem frios e nem quentes, vocês são mornos. Interessante, a igreja compreendia esta reprovação, porque é interessante, naquela cidade havia fontes de água morna na cidade. Então eles entendiam: vocês não são quentes, vocês são mornos. Eles entendiam isso. Mas Jesus está tentando passar para essa igreja que a igreja, ela era acomodada, ela era indiferente espiritualmente. E diz o texto que Jesus está a ponto de vomitá-la. Não dá mais. Vocês, não sei se vocês entendem, mas o vômito é você colocar para fora aquilo que faz mal, aquilo que está incomodando, não é? É retirar do meio, entende? É colocar aquilo que está incomodando. É isso que o texto está tentando dizer para nós. Muito bem. O texto diz: pois tu dizes, estou rico e abastado. Eu já falei para vocês, a cidade de Laodiceia era um centro bancário, era uma rota comercial, mas essa igreja, ela gabava-se de suas riquezas, mas ela era infeliz. Ela era desprovida da verdadeira felicidade proveniente da graça de Deus. Essa igreja era miserável, ela era desprovida da misericórdia de Deus. E essa igreja era pobre, desprovida de espiritualidade. Esta igreja era cega, ela era desprovida de visão espiritual. Lá naquela cidade havia uma escola de medicina que produzia um remédio, produzia uma espécie de um colírio. Então imagina, uma cidade que produz um colírio para os olhos e é uma cidade cega. Então todas essas expressões, vocês são mornos, por quê? Porque a cidade tinha águas mornas, né? Vocês são ricos, por quê? Porque eles eram realmente bem ricos, mas ao mesmo tempo eram pobres. Eles produziam colírio para os olhos, mas eram cegos. Dá para vocês entenderem a simbologia disso tudo? E o texto diz que vocês são nus, vocês são desprovidos de vestimenta espiritual, né? Dizem que havia até indústria, entre aspas, né? Não é essa indústria que conhecemos agora, de tecidos e roupas naquela cidade. Mas o texto está dizendo: vocês são nus, vocês não têm nada. Bom, o verso 18. O recurso, gente, está no Senhor. Por isso que ele fala no verso 18 que o meu conselho, não é um conselho de tomar as minhas vestes. Olha só, vestes brancas, fala sobre pureza, né? Para tirar essa vergonha de vocês e abrir os olhos de vocês. Então, é o conselho que ele dá, não é? Ouro refinado pelo fogo para te enriquecer. Então, ou seja, as riquezas espirituais, ainda que às custas de perseguição e sofrimento, produz pureza. Vestiduras brancas para te vestires, né? Fala para nós sobre a justiça e a pureza que está em Cristo. E o colírio, né? O Espírito Santo, através da palavra de Deus, proporciona visão espiritual ao crente, tá bom? E o verso 19 até o 20, vocês veem que há uma correção aqui, né? Quanto ao desvio da verdade. Ele diz: eu repreendo e disciplino quantos amam. A oportunidade para a mudança é dada. O arrependimento e o abrir a porta para Jesus são oportunidades de restauração da comunhão perdida. Então, isto prova que havia crentes genuínos nesta igreja, embora mornos, né? E aí, então,
Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta hoje em dia e naquela época, dizendo assim: olha, abra a porta para mim, eu quero entrar, eu quero viver aí dentro da sua casa, tá bom? E para concluir, ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, né? Em outras palavras, é compartilhar com Cristo da sua glória, da sua força e também do seu poder. Gente, estamos vivendo sim um período de muita apostasia, muito abandono da palavra de Deus. Há grupos que estão comercializando a fé. Há muitos que estão enganando as pessoas. Há muitos grupos que estão muito, muito distantes da graça e da misericórdia de Deus. Por isso que nós temos uma igreja que quem fala é o povo e não Deus falando ao povo. Tá bom? Esta é a palavra que eu quero deixar para vocês. Semana que vem eu vou fazer uma conclusão dessas 7 igrejas, tá ok? E aí talvez a gente entenda melhor cada período, cada momento e a mensagem que Jesus deixou para nós. Tá bom? Forte abraço, um beijo no coração. Tchau, tchau.